Então vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Repita comigo: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluias! A quem anunciamos e admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Capítulo 2 ainda: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros, aleluias, da sabedoria e da ciência. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos, Senhor, ó Deus, muito alegres na Tua presença, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo está aqui neste lugar, Senhor, porque aqui há uma igreja, ó Pai, que se reúne em Teu nome, Senhor, para Te exaltar e para Te glorificar, Senhor. Ó Deus, e neste momento, ó Pai, eu Te peço, Senhor, usa-me como canal de bênção aqui para esta igreja, em nome de Jesus, ó Pai, que não sejam as minhas palavras, ó Pai, mas que sejam palavras vindas diretamente do Teu trono da glória, Senhor, enchendo cada coração, ó Pai, enchendo, Senhor, de esperança, ó Pai, enchendo de otimismo, Senhor, enchendo, ó Pai, os corações com Teus filhos, ó Senhor, com sonhos, ó Pai, desta casa cheia, Senhor, de homens e mulheres Te servindo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos, ó Senhor, aquelas pessoas que o Senhor trará até este lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, coloca, ó Pai, os membros desta igreja, Senhor, diante destas pessoas, ó Pai, para se colocarem à disposição, Senhor, e trazerem elas para a Tua casa, para o Teu regaço, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Continua abençoando a obra aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amados irmãos, eu sou de uma família muito humilde. Eu nasci ali na cidade, hoje cidade, né, no Muquem do São Francisco, um lugar onde, já ouviram falar em Lodebar? A Bíblia fala lá em Lodebar, lá onde o vento faz a curva. Muquem de São Francisco. Nasci ali em 69. E era um lugar muito difícil, um lugar onde havia escassez de alimento, escassez de água, água salgada. E teve um belo dia que a minha mãe chegou e falou para o meu pai: Otávio, não tem comida hoje. E éramos 10 pessoas, amados. E a minha mãe disse: olha, o que nós temos aqui é uma mesa. Pega esta mesa e vá até o dono do mercadinho e pergunte a ele se ele aceita trocar essa mesa por alimentos. E a minha mãe mesmo foi até aquele lugar, procurou o dono do mercado, e ela queria trocar a mesa por alimento. Ele falou: não, olha,
você pode ficar com a mesa, você vai levar o alimento, e quando vocês puderem, vocês me pagam. A minha família era uma família muito trabalhadora, mas a terra não produzia, nós não tínhamos condições, amados, e nós viemos de um lugar distante, os meus familiares vieram de um lugar distante para aquele lugar, achando que seria ali o oásis, porque um tio nosso foi para aquele lugar, conheceu aquele lugar e achou que era um lugar bom e levou toda a nossa família para aquele lugar. E um belo dia minha mãe chegou para o meu pai e falou assim: olha, Otávio, nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos sair deste lugar. Esse lugar não tem futuro para os nossos filhos, eles precisam estudar. A minha mãe era uma mulher negra, assim como eu, mas uma mulher à frente, muito à frente do seu tempo, com uma visão fantástica. O meu pai muito acomodado. E ela chega e fala assim: eu mesmo então eu vou até Ibotirama. E ela foi para Ibotirama para trocar toda a nossa terra por uma casinha ali em Ibotirama. E assim aconteceu, amados. Ela foi, chegou naquele lugar, negociou e chegou com a notícia: olha, vamos preparar, porque nós vamos embora deste lugar. Eu estava lendo a biografia do meu irmão, que hoje é um dos comerciantes fortes lá na cidade, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas acima de tudo ele é servo do Senhor, amém? Antes de tudo é servo do Senhor. E ele falando, que eu não me lembrava desse detalhe, ele falando que quando nós chegamos do outro lado do Rio São Francisco, do lado de cá, né, antes de atravessar a ponte, havia lanchas para conduzir os caminhões, né, até o outro lado do rio. E ele conta ali na sua biografia que ele, quando estava aproximando das margens do Rio São Francisco, ali, já chegando do outro lado, em Ibotirama, ele viu os reflexos das luzes sobre as águas daquele lugar, e aquilo marcou a vida dele. E ali nós começamos a trabalhar, amados, a família toda. Meu pai não tinha terra, foi trabalhar de meia. A minha mãe trabalhava na feira vendendo comida. Um irmão foi lavar carro, outro foi aprender a trabalhar como servente de pedreiro. E Deus começa a partir dali mudar a nossa história. Talvez o que eu esteja falando aqui tem muito a ver com a sua história também, muito a ver com a sua vida também, porque você sabe de onde você veio, de onde Deus te tirou. E o que eu quero te falar aqui nessa noite não é para trazer tristeza ao coração de ninguém, mas é para trazer alegria, amém? Porque o Senhor, Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação de qualquer ser humano, amado. E quando eu completei os 16 anos de idade, o Senhor me trouxe aqui para Barreiras. E aqui eu morava num quartinho, já no final do curso de técnico agrícola que eu vim fazer aqui em Barreiras. E um belo dia 4 jovens chegaram e falaram de Jesus para a minha vida, Valdemar. E a partir daquele dia, a minha vida não foi mais a mesma. Naquele dia eu me rendi plenamente ao Senhor. São 33 anos, amados, de caminhada com o Senhor. Jovem, com 19 anos de idade, eu não perdia culto. Podia estar chovendo, podia estar fazendo sol, eu não tinha bicicleta, eu não tinha carro. Quando estava chovendo, eu colocava a minha Bíblia dentro de um saco plástico e ia para a casa do Senhor. E o Senhor começou a me honrar, e a minha família me criticando, falou: olha, isso aí deve ser coisa de menino, isso aí passa. E não passou, amados. A paixão só foi aumentando, o amor só foi aumentando por esse Jesus que me alcançou, aleluias, e que me recebeu. É por isso que eu estou falando para você nessa noite aqui, que tem pessoas aí aguardando você falar de Jesus para ela, para ter a sua vida mudada. E eu comecei a falar de Jesus para a minha família. Esse meu irmão que estava agora fazendo essa autobiografia, ele zombava de mim. Eu sendo o caçula da minha família, ele dizia que eu era filho de cigano, que eu não era filho do mesmo pai que ele. Eu digo: mas cigano com cabelo desse jeito eu nunca vi, né? Cigano com cabelo duro desse jeito, né? Ele zombava de mim, eu falava: Jesus vai te alcançar. E Jesus alcançou, amados. Jesus alcançou. Um dia chegamos ali em Ibotirama, era véspera de carnaval.
ele já casado, ele já havia comprado mesa, feito roupa para ir para o carnaval, o abadá, né? E a minha esposa, a Marla, falou assim: olha, você não vai para carnaval coisa nenhuma, você vai para a igreja. E ele começou a dar risada, né? Ele já tinha combinado com meu irmão para, no horário, passar lá, pegar meu irmão e irem para a festa. E meu irmão liga para ele e fala: cadê você? Estou te aguardando para a gente ir para a festa. Eu falei assim: rapaz, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. Eu não estou entendendo, nós já entendíamos, né, amados? Eu já botei roupa, tirei roupa, coloquei roupa de novo e vesti outra roupa. E eu não vou não. Eu decidi que eu vou é para a igreja. Glória a Deus. Esse é o Deus a quem servimos, amados. E esse homem, amados, se tornou tão apaixonado pelo Senhor Jesus, que o Senhor começou a prosperá-lo. E ele levava pessoas para a casa do Senhor. Ele tinha um carrinho, ele saía buscando pessoas nas casas, pessoas que ninguém queria saber. Ele ia atrás dessas pessoas e levando as pessoas para a casa do Senhor. E a sua esposa com o coração duro, sem querer se converter. E depois Deus também alcança o coração da sua esposa, porque Deus não faz obra, não deixa a obra inacabada, Ele faz a obra completa. Amém, amados? E quando eu olho para a história desse homem aqui, da história do apóstolo Paulo, chama minha atenção, Valdemar, porque ele fala que ele traz no seu corpo as marcas de Cristo. Ele não está falando de uma tatuagem que ele foi no tatuador e mandou fazer, não. Ele está falando mesmo de surra que ele tomou, apanhou, tomou 40 chibatadas, foi largado como morto, abandonado, aprisionado quantas vezes. Um homem que certa vez alguém pega o seu cinto e fala assim: olha, o dono desse cinto aqui será preso em Jerusalém. E a igreja começa a chorar, começa a abrir o bocão chorando. Ele fala assim: vocês estão me envergonhando, porque eu não estou apenas pronto para ser preso, mas para morrer por amor a este evangelho. O Senhor me chamou para ser testemunha fiel e ganhar os gentios para o Senhor. E a história desse homem confunde-se com a história da igreja do Senhor Jesus, porque é um homem que estava preparando-se para ser um rabino. Ele era fariseu, nascido de pais fariseus, e ele ouviu falar da seita dos cristãos. E aquele homem, ele é recomendado, dão cartas para ele para que ele vá e prenda os cristãos. Se fosse necessário matar, poderia matar, como fizeram com Estevão. E ele está indo com cartas na sua mão para prender, para descobrir onde estava a igreja se reunindo. Eu quero dizer para você, amada igreja, que a igreja que ora, o inimigo não pode parar. O inimigo não pode frustrar jamais os planos de Deus para a igreja do Senhor Jesus. E este homem, indo a caminho de Damasco, ali ele se depara com uma poderosa luz, a luz do Senhor Jesus. E somente ele ouve a voz do Senhor falando com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas quem é que está falando comigo? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aleluias. Eu fui morto, mas estou vivo, aleluias. Prepara-te, porque tu verás como é difícil recalcitar contra os arguilhões. Aquele homem tem a sua vida mudada a partir daquele momento. Não tem como recuar, amados. A Bíblia fala que aquele que já experimentou da glória poderosa de Deus não tem como voltar atrás. E este homem agora se torna um dos maiores missionários do seu tempo. Ele, juntamente com Barnabé, começa a primeira viagem missionária. E de repente cria-se um problema lá com um primo, um sobrinho de Barnabé. E agora ele fala assim: olha, ele não vai viajar mais conosco. E agora cria uma segunda comissão para pregar o evangelho. E esta jornada missionária, amados, não era uma jornada fácil.
Paulo não dispunha de avião particular. Paulo não dispunha de recursos como nós dispomos hoje em dia. WhatsApp, Instagram, Facebook e tantas coisas mais. Ele tinha que viajar, ele tinha que gastar tempo, anos viajando para levar a palavra do Senhor. E o interessante que nós vemos é que toda a investida que ele fazia em prol da obra de Deus, ele prosperava. Ele prosperava porque o Senhor era com ele. O Senhor falava assim: olha, Paulo, não temas o que o homem possa te fazer. E muitas das vezes nós ficamos também preocupados, irmãos, o que é que as pessoas vão achar de nós quando nós pregarmos a palavra do Senhor. Você não precisa se preocupar com isso, em falar bonito, em ter que fazer um curso para evangelizar alguém. Não, você precisa amar esta pessoa. Você precisa se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. É assim que a igreja age, é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja avança. É você se colocando à disposição. E Paulo é aquele homem que abre mão de tudo, ele é altruísta, ele fala assim: olha, eu abri mão de todo o meu conhecimento, abri mão de toda a minha riqueza e reputo isso como sendo escória para mim, porque o que importa para mim agora é Cristo. Amém? Você ouviu o que eu falei? O que importa para você agora tem que ser Cristo. Aleluias! Todas as coisas, todos os patrimônios que você tem conquistado, amém, glória a Deus, vai ficar aqui, ficarão aqui. Ficarão aqui. Mas aquilo que você semear, aquilo que você plantar no reino de Deus, isso saltará para a vida eterna, amém? Saltará para a vida eterna. E a promessa de Deus para a minha vida, amados, é que iria alcançar toda a minha casa. Toda a minha casa. Amém? Está faltando somente uma pessoa. Amém, amados? O último foi o irmão mais velho que se rendeu ao Senhor Jesus. Está ali em Botirama também servindo ao Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que a promessa de Deus para a sua vida, ela vai se cumprir. Amém? Ela vai se cumprir. Para a sua família vai se cumprir, não desista. Ah, mas minha família é muito difícil. É difícil coisa nenhuma, amado. Para Deus não há caso difícil, não há caso perdido, não há de forma alguma. Testemunhe, fale de Jesus. Acima de tudo, ame as pessoas. Acima de tudo, respeite as pessoas. Acima de tudo, se coloque no lugar das pessoas, sirva as pessoas. Porque é assim que nós iremos nos aproximar das pessoas. É assim que nós iremos dar importância às pessoas. É assim que Jesus sempre se aproximava de alguém. Assim foi com a prostituta Maria de Madalena. Assim foi com a samaritana. Assim foi com aquele homem que estava ali para ser curado há 38 anos. Ele se aproxima e pergunta: o que é que você quer que eu faça? Você quer ser curado? Você chega para a pessoa e pergunta assim: você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Eu sei qual é o caminho para chegar até lá. Amém, amados? Paulo, queridos, este homem, ele é deserdado da sua família. Todo o seu projeto anterior de se tornar rabino, um homem que estudou com Gamaliel, as melhores faculdades, um homem que falava 3 a 4 idiomas, hebraico, aramaico, grego, latim. Ele perguntava: vocês querem que eu fale com vocês em qual língua? Mas era o mesmo homem que tinha a humildade para reconhecer que ele precisava cada dia mais diminuir e Cristo aparecer na sua vida. A humanidade está carente, amados, de referencial. Homens e mulheres jovens que sejam referenciais na faculdade, no trabalho, nas ruas, onde você estiver. As pessoas estão aguardando alguém que fale de Jesus para elas. E Paulo, quando alcança a vida de Timóteo e o elege como sendo o seu sucessor ali
na vida missionária, ele escreve uma carta de amor para Timóteo, assim como escreveu muitas outras cartas de amor também. Como ele escreveu para Filemão, para pedir por Onésimo. Receba-o não mais como escravo, mas receba agora como sendo irmão, meu filho, gerado nas minhas prisões. Paulo, ao escrever para Timóteo, na segunda carta, ele vai dizer: Timóteo, eu estou encerrando a minha carreira. Eu já estou com 53 anos de idade, irmãos, e já estou sentindo o peso da idade chegando, tá? Não tenho mais aquele vigor que eu tinha, Val, quando a gente jogava bola, que a gente saía para evangelizar todo o bairro, a gente saía, né? A mocidade da igreja era desafiada e nós saíamos para evangelizar todo o bairro. Não tenho mais este vigor, mas ainda eu falo mesmo assim, como Caleb falava: olha, eu tenho ainda o mesmo vigor espiritual, aleluias. Os meus joelhos não param de se dobrar diante do Senhor, os meus lábios não param também de publicar que Ele me salvou para ser vaso de bênção na vida de outras pessoas. E o propósito de Deus para a sua vida, igreja, é que você também não chegue diante do Senhor com mãos vazias. Não adianta nada toda uma trajetória bem sucedida, fazer faculdade, tem problema nenhum, escolha o melhor curso que você quer fazer, seja bem sucedido, pode ganhar dinheiro, mas não deixe de ganhar vidas para Jesus. Não deixe de ganhar vidas para Jesus. Este meu irmão, ele vai ser reconhecido em Botirama como título de cidadão honorário, pelos serviços prestados na cidade de Botirama, como empresário, mas acima de tudo como servo de Deus. Amém? Cada um de nós temos um legado que estamos gerando, queridos. Hoje, quando a minha família olha para mim, ela olha com um olhar todo respeitoso, porque eu não parei no meio do caminho, eu não me desviei, eu não perdi o foco, mas eu mantive o foco em Jesus. E eles, quando falam ao meu respeito, falam assim: olha, não, nós temos aqui na nossa família um pastor, nós temos aqui na nossa família um homem que é cristão. As pessoas precisam de referência, amados. E você está sendo observado, viu? Amém? Você está sendo observado por uma grande nuvem de testemunhas ali. Os policiais, os seus colegas de trabalho estão observando. Eu tenho certeza que quantas pessoas você já pregou a palavra e quantos já se renderam a Jesus. E é interessante que muitas das vezes nós nem sequer ficamos sabendo que aquela pessoa se rendeu, porque o Senhor de repente coloca uma pessoa única vez na nossa frente, e você fala do amor de Jesus para ela, ela se rende a Jesus, e você só vai encontrar agora na glória. Esses dias eu estava indo aqui na madeireira fazer uma compra, e quando eu estou entrando lá era o dia do pintor. E quando eu estou entrando, tinha um rapaz lá vestido com a farda da guarda municipal, e ele, quando me viu, bateu a mão para mim, me chamou e falou: você está me reconhecendo? Eu falei: estou, só não lembrava do nome, né? A gente vai chegando à idade, a gente vai perdendo um pouquinho a memória, né? Ele falou: eu sou fulano de tal. Eu queria te contar o que Deus fez na minha vida. Diga, conte. Eu ia sentar ali no balcão para fazer a compra. Eu falei: então tá bom, vamos sentar, eu quero ouvir o que você tem a dizer. E ele foi dizer assim: você lembra daquelas reuniões que você fazia lá na Cargill? Era de 12:30 até às 13 horas. Levávamos um violão, uma palavra rápida, um testemunho e oração. Ele falou: o Senhor Jesus me alcançou através daquela reunião. São 15 anos que eu sirvo ao Senhor. Hoje eu sou obreiro aqui na igreja do R.R. Soares. O Senhor me abençoou, constituí família, passei num concurso público
E eu quero dizer que Deus usou muito a sua vida para me abençoar. Amados, você se lembra da última pessoa que você pregou a palavra? Lembra aí? E o que aconteceu com essa vida? Ali naquela mesma casa, esse é um pouco antigo, o Barreiras 1. Um belo dia, caem na porta da nossa casa 2 amigos, embriagados. E quando nós vimos aquela cena, na nossa porta, eu falei: Marla, o que é que nós vamos fazer? Ela falou: vamos botar para dentro de casa, dar banho nesse povo, comida para eles, deixa dormir aqui dentro, e amanhã a gente vai orar por eles e os despedimos. Bernardo, Elias. Esse Elias tinha tomado uma furada, uma faca, que tinha ficado um pedaço da faca dentro do seu corpo. E nós colocamos eles para dentro de casa, alimentamos eles, demos roupa, e no outro dia cedo, antes de saírem, oramos por eles. E o Senhor nos levou para Santarém, no Pará. Oh, glória! E ali Deus também fez coisas maravilhosas, irmãos. E fiquei 3 anos em Santarém. Quando retornei em 2011, estou ali na sacola cheia do cais, fazendo compras. E de repente eu estou de costas e entra alguém que me reconheceu pelas costas e começou a gritar: eis o homem que me salvou, eis o homem que me salvou. Eu digo: meu Deus, quem é esse maluco essa hora da manhã? E quando eu olho para trás, Bernardo, gordo, bonito, bem vestido, aleluias, e com semblante diferente. Eu falei: me conte, homem. Pode aplaudir a Jesus. Eu falei: me conte, homem, o que foi que Deus fez na sua vida? E ele falou: olha, amados, é incrível que eu nem lembro da oração que eu fiz, viu? Não lembro. Mas eu sei que Deus ouviu, entrou com providência e falou assim: olha, 6 meses depois que saímos da sua casa, que eu saí da sua casa, eu fui trabalhar no Gerais. E ali eu comecei a ganhar dinheiro, comprei 2 casinhas para mim aqui no Pombal. Recebi agora também uma herança, que eu nem sabia que tinha direito. Ele recebeu uma herança, irmãos. E ele falando: agora eu tenho família, agora eu tenho profissão. E você é o culpado por isso. Eu digo: glória a Deus. E eu perguntei: vocês lembram o nome do outro, não? Eu perguntei: e o Elias? Ele falou assim: você não sabe o que aconteceu com Elias? Elias está em Brasília. Elias tem um restaurante hoje, em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal, em Brasília. Serve 400 refeições neste lugar e mais umas centenas em outro lugar que ele atende. Deus alcançou, ele falou assim: o Elias agora está na Igreja Universal, ele chega aqui agora de carro zero. Eu digo: glória a Deus, aleluias. Eu quero dizer para você, amados, que é o maior presente que você pode oferecer a alguém, a um amigo, ou até a um inimigo, é a presença gloriosa do Senhor Jesus. Lembra de Felipe quando chegou para Nicodemos? Nicodemos, venha cá. Nicodemos não, Natanael, venha cá que eu quero te apresentar Jesus de Nazaré. De Nazaré? Não pode vir coisa boa desse lugar. Lá é igual o Muquem, né? Lá do Muquem. Eles: pois é, eu quero te apresentar. Eu acabei de encontrar com o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Aleluias. E ele vai e leva aquele jovem para conhecer ele. Ele fala assim, antes mesmo dele abrir a sua boca, Jesus fala assim: Natanael, Natanael, eu te vi embaixo da figueira. Natanael detestava Nazaré, irmãos, por um simples motivo.
Nazaré era de onde saíram as caravanas de soldados romanos para matar as crianças de 2 anos para baixo. A mãe deste rapaz faz um buraco embaixo de uma figueira e o esconde. Embaixo da figueira eu te vi, aleluias. Salmo 139 fala que ainda quando éramos formados no ventre da nossa mãe, eu não era nem para ter nascido, amados. A minha mãe era para ter morrido antes de eu nascer. Ela teve um problema sério de chagas e um dia em Botirama, após uma longa jornada de trabalho, ela faleceu nos braços da minha irmã. Eu não era para ter nascido, mas o Senhor falou: eu quero contar contigo. Amém? Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você não está nessa igreja por acaso, você não está na família que você está por acaso, foi Deus que te colocou nesse lugar. O Senhor te chamou para produzir aqui nesse lugar, para ser bênção na vida do pastor e da pastora, na vida desse ministério. O Senhor tem algo grandioso para fazer através da sua vida e alcançar outras vidas. E a minha mãe, ela era uma pessoa tão servidora que ela recebeu o sobrenome de Santa. Era aquela mulher que ela se preocupava com o bem-estar do seu próximo, do seu vizinho. Era aquela mulher que dividia o pouco que tinha. E eu quero dizer para você, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Deus que me trouxe para esse lugar, nos fez prosperar aqui também nesse lugar. Eu, quando cheguei aqui com meus 17 anos de idade, 16 para 17, eu cheguei apenas com a cama desmontada, uma mala cheia de roupas e muitos sonhos. E Deus tem transformado esses sonhos em realidade. Um dos sonhos que eu tinha era de poder casar. Não que eu fosse feio, né, amados? Que eu sou até ajeitado, né? Mas eu tinha sonho de casar e ter um casal de filhos. Deus me deu. Amém? Uma linda mulher, uma pessoa abençoada, fiel. Priscila e João Paulo, filhos abençoados. E o desejo da minha irmã, essa que falta se render a Jesus, o sonho dela era que eu me tornasse padre. Eu falei: mas como é que eu vou ser padre, né? Se eu quero ter filhos, eu quero ter família. Era o sonho dela que eu me tornasse padre. E o Senhor me tornou pastor de ovelhas. O que eu falei aqui, amados, desses breves testemunhos, se a gente for falar, tem vários outros. Eu tenho certeza também que você tem alguns para contar também. Mas o que eu quero desafiar você aqui nessa noite é que não pense que a história já acabou, viu? Amém, igreja? Está apenas no começo. Eu olho aqui e vejo muitos jovens aqui nessa igreja, muitos adolescentes com potencial enorme para pregar a palavra do Senhor, para falar do amor desse Jesus que cura, que liberta, que muda o status quo da pessoa, que transporta de reino, né? Somente Jesus pode fazer isso, mais ninguém. E eu louvo a Deus porque o que Ele fez na vida do Valdemar e na vida da Dita também, eles sabem como foi difícil para eles estarem aqui. Eles sabem. A Dita era devota, né, de uma santa lá que mantinha ali em cima da mesa dela. E eu nunca, todas as vezes que eu chegava lá, eu nunca pedi para ela jogar um pano em cima da santa. Nunca. A gente precisa respeitar e amar as pessoas. Amar as pessoas, não as coisas. Não sermos preconceituosos, porque agora nós estamos aí vivendo um momento também difícil no nosso Brasil, onde nós precisamos lidar com novos conceitos, com novas
situações e que você não pode, se dirigir às pessoas de forma que venha ofendê-las. E hoje até algumas pessoas, se você falar de Jesus para elas, pode estar ofendendo, porque ela já se acha também salva. Mas o que eu quero dizer para você é que quando você faz uma ação imbuída de amor, tudo é mudado, toda a situação é transformada. Deus, Ele entra no mais íntimo do coração do homem, como Ele fez com Natanael. Ele foi bem no ponto fraco de Natanael. Só Natanael e a sua mãe sabia do que Jesus estava falando. Ele detestava Nazaré, mas se apaixonou por Jesus. Amém? E você sabe como é que Natanael vai morrer? Olha que interessante. Aquele homem que falou que não podia vir coisa boa de Nazaré, antes de morrer, a pele do seu corpo, ela é retirada. Mas ele não negou a Jesus. Todos os grandes homens e mulheres de Deus tiveram que pagar um grande preço para que você e eu estivéssemos aqui. E nós precisamos honrar estas vidas. Nós precisamos honrar estas memórias. E a principal dela, a principal pessoa é o próprio Jesus Cristo, que entregou todo o seu corpo para ser rasgado, ter a sua cabeça invadida por longos espinhos de quase 15 centímetros. A sua cabeça fica praticamente 2 vezes o tamanho normal. E Ele não abriu mão de estar na cruz. Ele não abriu mão de ir até o fim. Ele não abriu mão da sua vida. Amém? Ele sabe que você é especial. Ele sabe que a sua família é especial. Ele sabe que os seus vizinhos precisam de você. E você é que tem que levar esta palavra. Esteve oculto desde a fundação, mas agora se revelou. A presença de Deus nas nossas vidas é o maior testemunho que nós podemos dar. Eu conheci um pastor ali, Valdemar, em Altamira. Eu morava em Santarém, e nós fomos para uma viagem evangelística. Rodamos 500 quilômetros de chão ali, de Santarém para Altamira. Pra vocês terem ideia, foram 4 pneus que estouraram nesta viagem. E ali em Santarém, só para encerrar, eu queria dar mais um testemunho. Eu conheci um rapaz ali chamado Roberto, através do futebol também, Val, viu? Lá eu também participei de futebol lá e fiz amizades e fazia um culto também na minha casa, lá no lugar chamado Cipoal, perto do 8º Beck. E esse Roberto, um dia, ele teve um problema sério de saúde. Ele estava descarregando um caminhão de soja, corpo quente, desceu daquele caminhão e tomou uma água e começou a passar mal. E correram com ele para o hospital da Unimed, ali nas margens do rio Tapajós. E quando eu soube, eu corri para lá. Eu já fui com a espada na mão, Eu levei a palavra também. Eu sabia que Deus ia fazer algo tremendo naquele lugar. E quando eu cheguei ali, falei: Roberto, você quer que eu ore por você? Disse: quero. Aí eu orei por ele, li a palavra com ele. Depois eu falei: Roberto, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou: quero. Eu lembro como hoje, Val, ele pegando o frasco, descendo daquela maca, se ajoelhando. Mas ele me falou algumas coisas antes de eu orar por ele. Ele falou assim: olha, João, meu filho, ele tem um problema sério de saúde. Todo dia, determinado horário, vem uma febre sobre o corpo do meu filho.
Eu tenho um problema sério também com meus pais. E tem um irmão que tem 20 anos que eu não vejo, que eu queria tanto poder ver esse irmão. Eu estou com medo de eu morrer e não rever esse irmão. Eu falei, você crê que Deus pode atender todos estes pedidos, Roberto? Você crê que Deus pode entrar com providência em todas estas áreas? Ele falou, eu creio, João. Eu falei, então vamos orar. Amados, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu orei pelo Roberto, amados. Orei pelo Roberto. E quando um dia eu estou aqui em casa, recebi uma ligação dele. E naquela ligação tinha uma pessoa chorando no outro lado da linha. Eu até pensei que fosse algum golpe, né? Querendo dinheiro, né? Quando a gente vê essas coisas, né? Aí eu perguntei, quem é que está falando? Ele falou, sou eu, João, é Roberto, aqui de Santarém. Eu digo, por que você está chorando? Ele falou, não é de tristeza, tenha certeza disso, é de alegria em poder falar com você, em poder falar daquilo que Deus fez na minha vida, conforme você havia determinado na oração. Deus curou o filhinho dele, que tinha um problema sério de febre. Está lá um rapazote hoje. A mulher dele também se rendeu a Jesus. O irmão dele, que não vinha há 20 anos, amados, ele pegou um barco em Manaus e levou um carro de presente para o Roberto. Olha como Deus faz. Olha como Deus faz. Então vale a pena falar de Jesus. Não há nenhum outro nome em cima do céu ou embaixo da terra, além do nome dele, que possa mudar a história de qualquer homem, de qualquer mulher. Então não desista quando alguém falar assim, olha, não fale mais de Jesus para essa pessoa, porque eu já falei tantas vezes. Fale de Jesus para esta pessoa. Não desista, porque Jesus não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Amém?